através da Câmara para os Correios. E vai no Ministério Público, porque a única maneira, o único meio do Correio estar atendendo seria via Ministério Público. É um absurdo, senhor presidente. E senhor presidente, eu devo ter mais alguns minutos. Eu recebi um ofício do Departamento de Estrada de Rodagem. Essa casa aqui é sabedora, e com certeza a grande maioria dos munícipes, que é um trabalho desse vereador pedir viaduto. Dentro desses 4 anos, a gente vem pedindo. Eu peço no Flórida Mirim, e assim sucessivamente. Agenor de Campos, eu venho pedindo um viaduto, uma passagem de nível, desde o meu primeiro mandato, desde 97. Recebi um ofício, que é a obra do viaduto de Agenor de Campos está em licitação. E esse viaduto, ele veio específico aqui, que foi há 3 semanas atrás. Estamos pedindo aqui um viaduto na Cordeiro Mendes, que é aqui no bairro da Pedreira, que tem acesso ao postinho de saúde. E a resposta é a seguinte: em atenção ao ofício recebido de Vossa Senhoria, encaminhamos cópia do requerimento 083 de 2016, do vereador Fernando Alves de Lira, sobre a construção do viaduto ou passagem de nível na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, na Cordeiro Mendes. Informamos anteriormente a essa Casa de Lei, através do ofício DR 5 SXT 126 de 2015, cópia anexa. A obra necessita de contratação de empresa especializada pela elaboração de projeto funcional executivo para a posterior licitação da mesma. Esclarecemos que a demanda está anotada no programa de obra do DR. É assim, senhor presidente, eu espero que o nosso governador, os nossos deputados, lembrem que o nosso município existe, porque no momento de pedir voto, eles estão aqui atrás do remedinho da dor de barriga. Então eu espero que o nosso governador dê um pouco mais de atenção, realmente coloque a obra desse viaduto em prática, que já que o do Trevo de Agenor de Campos, que é um pedido desse vereador, estava licitando, eu não sei quantos anos demora para licitar uma obra dessa. Eu acho que já passou ano demais. Então, voltando, senhor presidente, você vê, nós temos no Itaoca, um pedido de viaduto no Itaoca. A resposta é a mesma. Temos no Jardim Praia Grande, temos Jussara, Itaoca, Jardim Praia Grande, aqui na Vila Atlântica, nas imediações do CDHU da Vila Atlântica. Enfim, esse vereador vem fazendo o seu papel. Eu sei que esse ano ainda, pelo visto, a gente não vê o início dessas obras. E também tem um ofício aqui, senhor presidente. A gente vê que essa secretaria de estrada e de rodagem, ela é falha. E muito nas suas respostas. Eu até dei risada quando eu li esse requerimento. Em atenção ao ofício recebido de Vossa Senhoria, é o requerimento 052-053, da autoria do vereador Carlos Rocha e do vereador Fernando Alves de Lira. É assim, eu pedi e venho pedindo. Nós temos um problema de alagamento ali nas imediações do CDHU, na Presidente Costa Silva, Faria Lima e Belo Horizonte, e a gente vem pedindo que o DR faça uma tubulação maior, aquele método não destrutivo. São esses 4 anos, era para ter feito a obra no ano passado, esse ano até o momento não houve nenhum tipo de manifestação por parte do Estado. E o vereador Cafema, ele fez também um requerimento, e veio uma resposta. Eu não sei o porquê que mandaram a resposta do vereador Cafema junto com a minha. E agora, essa resposta, na realidade, não tem nada a ver com o meu requerimento. Essa resposta não tem nada a ver com a minha pessoa, porque quem fez o pedido, em relação, vereador, eu não sei se Vossa Excelência recebeu, solicita informação do sensor instalado na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que é ali próximo ao Rio Mongaguá. Não foi esse vereador que fez, sim, Vossa Senhoria. E também, em relação à passarela de Jussara, é um pedido de Vossa Senhoria. Então, esse departamento de estrada está equivocado, e eu peço ao vereador, se possível, que entre em contato com eles, para que eles corrijam isso aqui. Isso é uma burrice. Eles têm que ter pessoas mais preparadas para estar respondendo.
Isso é um absurdo, isso aqui, vereador. Até deles terem respondido a minha propositura em relação ao escoamento daquelas águas ali no CDHU, e Vossa Excelência também entrou, acho que, se eu não me engano, esse ano, tem tudo bem. É preguiça deles? Sim, porque Vossa Excelência vai entregar para o teu eleitor, o vereador Lira pediu também. Você entendeu, vereador? Então, mas esse requerimento não foi feito por minha pessoa, e sim por Vossa Excelência. Aí, no caso de Vossa Excelência, entre em contato com eles, peço que eles corrijam isso. É só, senhor presidente. Obrigado. Suas indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Obrigado. Requerimento número 100 e 101 de 2016, autoria, vereador Guilherme Dávila, próximo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, família de Mongaguá presente, também aqueles que nos acompanham através da internet na TV Mongaguá. Antes de mais nada, senhor presidente, quebrar o protocolo, dar minhas boas-vindas à pastora Rosana. Tenho certeza que vai trazer muito mais delicadeza, sabedoria. Eu acho que a mulher é necessária na política e é muito bem-vinda nessa casa. Então, tenho certeza que enquanto estiver presente vai fazer um excelente trabalho. Requerimento 100/2016. Requer informações da Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, e MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, sobre os pontos de ônibus da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Justificativa. Chegou ao nosso conhecimento, através de munícipes, a informação da anulação dos pontos de ônibus do trecho que corresponde ao nosso município. Acreditamos que a anulação desses pontos prejudicaria imensamente a rotina de diversos munícipes e trabalhadores que utilizam essas linhas de transporte público para outras cidades limítrofes. Portanto, venho através deste solicitar informações em relação à veracidade desta situação, a fim de proporcionar maior conforto e acesso aos nossos munícipes, justificando assim essa propositura. Sala vereador Leopoldo Gracioso, 6 de junho de 2016, Guilherme Dávila, próximo da vereador. O requerimento está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Chegou ao nosso conhecimento, como foi bem dito na justificativa, através de várias pessoas, não foi relato de apenas uma pessoa, que através de motoristas mesmo, que os pontos de ônibus da nossa rodovia, né, na cidade de Mongaguá, acredito que seja alguma decisão que, se for real, que vai alcançar outros municípios também, seriam anulados. Então, todas aquelas pessoas que fossem descer na cidade de Mongaguá teriam por obrigatoriedade descer na rodoviária e da rodoviária buscar o transporte interno urbano da cidade. Acreditamos que, por ser uma região metropolitana, onde as 9 cidades do município fazem parte uma da outra no seu dia a dia, através, ou seja, de estudo, curso, trabalho em cidades vizinhas, eu acho que seria muito ruim, seria um retrocesso você fazer com que o munícipe ele não chegue com maior facilidade à sua residência, que é através dos pontos dos bairros. Então, apresentamos essa propositura para que seja uma resposta oficial, para que tire essa dúvida se realmente isso vai acontecer, e caso positivo, acredito que todos nós, como representantes da população, temos que lutar para que isso não aconteça. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Badu. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, uma boa noite. Pastora Rosana, seja bem-vinda. A casa recebe de braços abertos. Desejo toda a sorte para Vossa Excelência. Estamos num momento difícil mesmo da política, mas venceremos, com certeza. Vereador Guilherme, eu vejo há pouco tempo, vou ser breve, né, que é 2 minutos, uma questão na rodovia, quando se discutia uma implantação de pedágio aqui próximo. Hoje, Vossa Excelência vem falar sobre a retirada dos pontos de ônibus. O vereador Lira fala sobre o descaso das passagens de níveis, que a estrada bloqueia as águas que vão para a praia. Agora eu pergunto a Vossa Excelência, há quanto tempo o PSDB está no
no governo do Estado de São Paulo. Hoje, estive no interior, fui fazer um trabalho em Piracicaba, e eu vi a grande diferença do que é o interior e o que é o litoral. Nós estamos aqui, vereador, esquecido. Na verdade, o governo faz coisa aqui, faz que é obrigação, mas pequenas coisas. Nós somos numa área turística, uma área que a gente necessita do amparo maior do governo do Estado. E o que a gente recebe do Departamento de Estado de Rodagem, da Artesp e de outros departamentos do governo do Estado? O quê? Nós queremos, na verdade, estar solucionando, como Vossa Excelência está querendo solucionar os problemas do município. Nós temos uma característica que essa rodovia corta não vou falar as 9 cidades, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe. 2 minutos, vereador. Só para encerrar, senhor presidente. E a gente recebe, eu sou favorável ao vosso requerimento, mas eu acho que a gente precisa de uma participação maior daqueles representantes, que no caso até do Samuel Moreira, que teve uma votação expressiva na cidade de Mongaguá, e precisa, na verdade, estar mais contundente no nosso município. Só isso, senhor presidente. Sou favorável ao seu requerimento. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que pede acordo permanece como se encontra. Está aprovado, vereador. Obrigado, agradeço a aprovação. Antes de ler o próximo requerimento, eu gostaria de fazer alguns comentários ainda sobre o tema. Eu acho que, como fica claro, independente de partido, estamos aqui cobrando, né? Se o PSDB está à frente do governo do Estado de São Paulo há muitos anos, né, é porque o povo votou 45. Então, elegeu o governo do estadual PSDB ao longo de todos esses anos. E, com certeza, alguma coisa deve ter feito para que esteja à frente do Estado de São Paulo por tantos e tantos anos. Eu acho que, se falta investimentos em relação à nossa rodovia, o vereador Lira, vereador PSDB, sou vereador PSDB, vamos cobrar sim. Fomos contra também quando a cogitação da praça de pedágios na nossa região, e assim eu acho que deve ser o político, sempre antenado com a sua população, independente de partido. Mas que fique bem claro que nunca existiu outro governo que mais fez na nossa região, na nossa cidade de Mongaguá, como o governo PSDB. Por isso que é sempre o mais votado. Requerimento 101/2016. Requer informações da Diretoria de Ensino de São Vicente e da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, sobre a instalação de uma escola na aldeia Cerro-Corá. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa consultando no plenário, seja oficiado, mais uma vez, a Diretoria de Ensino de São Vicente FUNAI, Fundação Nacional do Índio, sobre a instalação de uma escola na aldeia Cerro-Corá. Justificativa. Recebemos reclamações da tribo da aldeia Cerro-Corá, localizada nas proximidades da Rondônia, em relação à instalação de uma escola na tribo indígena, que atualmente possui por volta de 30 crianças, sendo que dessas 25 estão em idade escolar. Sabemos o quão importante é possibilitar acesso, principalmente quando falamos em estudo. Outro fator importante é o fato da tribo já possuir pedagogos, faltando somente as instalações adequadas. Atualmente, essas crianças encontram-se por volta de 1 ano sem estudar, situação que atrapalha tanto as crianças quanto os benefícios federais que estão atrelados à frequência escolar dos mesmos. Portanto, venho através desse solicitar informações em relação à regularização desta situação, a fim de proporcionar acesso, justificando assim esta propositura. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 6 de junho de 2006, Guilherme Dávila Próximo da vereador. O requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. O vereador que de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Agradeço também a aprovação, senhor presidente. Eu acho que é uma preocupação que nós temos que ter. Chegou ao nosso conhecimento que a diretoria de ensino, ela foi visitar a aldeia, mas não conseguiu o acesso. Parece que foi barrada na porteira da Rondônia. E isso é uma situação gravíssima, porque a área é particular, mas é uma estrada de servidão aos índios. Então, se esse requerimento ele vem questionar
à diretoria de ensino para ter uma resposta oficial em relação a esta situação, porque se isso realmente aconteceu, precisamos sim de fato acionar o Ministério Público para garantir o acesso à educação a essa aldeia indígena. Então é o trabalho que nós apresentamos, que eu acredito ser de muita importância, é uma que faz parte das nossas origens, né, das nossas origens indígenas, e precisamos sim olhar por esses cidadãos, esses indivíduos que fizeram parte da história do nosso Brasil. Então, se a porteira não está sendo aberta para a diretoria de ensino, temos que tomar providências, e é por isso que nós apresentamos essa propositura. Temos também, senhor presidente, várias indicações de manutenção em várias ruas, de todos os bairros da nossa cidade. A gente fizemos visitas durante essa semana e pedimos a gentileza que seja encaminhado ao Poder Executivo. Obrigado, boa noite a todos. Sua indicação será encaminhada ao Poder Executivo. Requerimento número 104 de 2016, autoria vereador Rafael Luiz Redó Garcia. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pastora Rosana, seja bem-vinda a essa Casa de Leis, a todos os presentes, a todos que nos assistem também pela transmissão internet. Requerimento 104/2016 requer informações sobre a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo da revitalização e pintura dos prédios do CDHU em Mongaguá. Requer a mesa, constando-se no plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal e também à Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, através do secretário Rodrigo Garcia, da revitalização e pintura dos prédios do CDHU em Mongaguá. Justificativa: os moradores do referido conjunto habitacional solicitam da revitalização e pintura dos edifícios, da individualização do consumo de água, da reforma do playground, da revitalização das áreas verdes e alguns lotes. Há alguns anos, o referido conjunto não sofre nenhum tipo de manutenção e a cada dia a situação encontra-se mais precária. Sobre a individualização da água, moradores procuram a Sabesp e não têm informações sobre a e não obtiveram resposta. Portanto, também fica ciente de que a Secretaria também necessita regularizar a documentação do CDHU. Seria de extrema necessidade essa divisão para que uns não paguem e outros, pagando, não sofram com problema. A reforma do playground também uma necessidade enorme, pois em visitas às mães relatam que seus filhos já se machucaram pela falta de manutenção dos brinquedos. Sala vereador Leopoldo Gracioso, 2 de junho de 2016, Rafael Luiz Redó Garcia, vereador. O requerimento está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra toda a propositura. Senhor presidente, na verdade, protocolado o requerimento dia 2 de junho, lido hoje dia 6, mas o que mais vale de todo esse requerimento, senhor presidente, é que, além de todo o trabalho feito aqui pelos nobres vereadores que antecederam já esse trabalho do CDHU, um deles, vereador Cafema, é que o governo do Estado bloqueou, deixou de pagar alguns contratos e licitações que já foram finalizadas, já foram destinadas, e aí um deles é o projeto do CDHU em Mongaguá. E essa revitalização e pintura está prometida, senhor presidente, pasmem, desde julho de 2014. Foi publicada a licitação, uma empresa, uma construtora, uma incorporadora ganhou a licitação, ganhou o contrato. Essa empresa é da cidade de Franca e agora está aguardando que o governo do estado liberasse o recurso. Diante a crise e diante a recessão que o governo do estado está controlando os recursos do estado de São Paulo, eles não liberaram a pintura e a revitalização desse conjunto, e aí nós estamos com a licitação pronta, o contrato, uma firma que ganhou, e até hoje o governo do estado não libera para começar a pintura e revitalização dos prédios do CDHU. Estive, senhor presidente, no dia 25 de maio, uma quarta-feira, junto com o presidente da associação que está presente aqui, Tiago Secundo, presidente da associação dos moradores do conjunto habitacional
Mongaguá D, que é o CDHU, e eles, numa política direta com a regional do CDHU que fica em Santos, e também agora abrindo as portas da Secretaria Estadual, da Secretaria de Habitação, a qual nós estivemos sendo recepcionados lá pelo subsecretário, o senhor Paulo Delgado, né, Tiago? E nos atendeu também junto com o engenheiro Humberto Smith, nos confessou que o governo do estado poderia estar abrindo em junho agora, junho, julho, o pagamento e o recurso para essas empresas licitadas darem início às obras que já estão licitadas. Então, não foi à toa, senhor presidente, que a gente está entrando com esse requerimento, mesmo porque só nesse ano a casa apreciou 3 tipos desse requerimento nesta casa, uma inclusive também de vossa autoria, mas não é à toa, mas é muito importante que a gente cobre neste mês, tanto do governo, que é o senhor governador Geraldo Alckmin, tanto do secretário, que é o senhor Rodrigo Garcia, do subsecretário, do coordenador aqui regional, para que coloque, enfim, Mongaguá dentro da prioridade do Estado em revitalizar, em pintar e fazer as melhorias necessárias do conjunto habitacional CDHU. Porque senão, senhor presidente, vai ficar para a história, vai ficar mais uma promessa do governo, do partido, que promete e não cumpre, que fala que faz, que fala que vai fazer e não fez. E exatamente como foi publicado em 2014 pelo site da Prefeitura Municipal de Mongaguá, os informativos na época, e agora, se a gente não brigar, se a gente não pressionar o governador e o senhor secretário, a obra fica só pela promessa. Então, muito importante, porque neste mês de junho e julho, o Estado vai estar destinando algumas cidades, algumas obras que já estão licitadas, e espero que Mongaguá faça parte dessa prioridade do Estado de São Paulo. Dentre tudo, ainda vale ressaltar que a própria Associação de Moradores está conseguindo, agora sim, algo que pode se tornar real, a individualização dessa água, das contas de águas. Já podemos antecipar que no próximo dia 26 de junho haverá uma assembleia de condôminos. Os moradores vão participar destinada a pauta sobre a individualização da água. Tomara que agora consiga, já que a associação está regularizada, já que o regimento e o estatuto da associação já está feito, o pedido foi cobrado à regional do CDHU, enfim, que consiga, junto a essa organização, junto ao trabalho realizado pelos próprios moradores, que o Estado atenda a necessidade básica do conjunto habitacional CDHU. Então, fica essa nossa pressão, esse nosso pedido, para que agora sim saia, que agora faça alguma coisa, principalmente manutenção, reforma e revitalização desse importante local da cidade de Mongaguá, senhor presidente. O requerimento está em discussão, com a palavra o vereador Badu. Vereador Rafael, Vossa Excelência, apresentando, lógico, essa casa vem com esse assunto importantíssimo e gostaria até mesmo de subscrever o vosso requerimento, parabenizar aí a associação também de bairro, né, que se preocupa com os moradores lá e fazendo um belo trabalho, viu, Tiago? Continue assim, e estamos aqui mesmo para fazer e colocar adiante. Eu acho que essa casa deveria, ela toda, subscrever esse requerimento, que é de suma importância. Se você for analisar, quando que saiu a licitação? 2014. 2014 foi o ano do quê? O ano da eleição para governo, deputado, enfim. Volto a dizer, o governo do Estado de São Paulo, PSDB, está no comando, tinha que fazer. Era obrigação de fazer. Ele, por ser governador, ele tem que fazer, mas tem que fazer mais. Você faz comparações. Então eu vejo que o CDHU, da época acho que do Mário Covas ainda, ele, do jeito que ele foi feito, ele permaneceu. Nós precisamos dar
Aliás, em torno do CDHU ali, nós precisamos dar uma olhada melhor nas questões daqueles caminhões trabalhando, fora de hora, naquelas questões de terrenos abandonados, aquele prédio que foi inaugurado, uma quadra com dinheiro público, que até agora está ociosa lá. Então, nós temos que melhorar o entorno do CDHU. Então, Vossa Excelência está de parabéns, eu gostaria de subscrever. Eu acho que essa casa teria que fazer subscrever o vosso requerimento para ter peso com a Secretaria de Habitação e com o Governo Municipal. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Cafema. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Senhor vereador, eu também fiz um requerimento. O meu requerimento era o número 40 de 2016. Um ofício direto para o governador, Geraldo Alckmin, que encaminhou o requerimento para o conjunto habitacional, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, um CDHU. E olha a resposta que eles mandaram. Isso daqui foi recente, em 14/3, eles nos enviaram a resposta dia 21, 20... Próximo, no mesmo mês eles enviaram a resposta, porque nós sabíamos que já havia sido feita uma licitação para a reforma, já estava aprovado, a empresa tinha ganho a licitação, ia fazer a obra, isso tudo pelo governo do Estado, não foi nada obra da Prefeitura, a licitação da Prefeitura, tudo pelo governo do Estado. E nós esperamos, contando com essa reforma no CDHU, porque nós passamos lá hoje e vê lá como que está, sem pintura, em estado de degradação total, né? Que o Estado está deixando, abandonando o CDHU. E eles escreveram para mim aqui, assim, uma resposta. Por conta do contingenciamento dos recursos do orçamento de 2016, não há previsão no orçamento da CDHU para início de novas obras de reformas em 2016. Colocamos à disposição e aproveitamos a oportunidade de enviar a Vossa Excelência os nossos respeitosos cumprimentos. Aqui, na verdade, nem precisava agradar e agradecer, porque o que nós precisávamos era da reforma do CDHU, e não dos cumprimentos do CDHU para nós, aqui da nossa cidade. Como sempre, o Estado abandonando a nossa cidade de Mongaguá, sabe? Como sempre abandonando. Sabesp abandona, só para finalizar, senhor presidente, o CDHU abandona, a ALL sobre essa linha do trem abandona a nossa cidade, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Guilherme. Senhor presidente, vereadores, todos presentes, acho que o vereador está certíssimo em cobrar uma posição, como já foram feitos através de outros vereadores, para deixar registrado que realmente foi uma preocupação da atual administração desde o primeiro dia do mandato em 2013. Foi incansável, solicitou, aliás, teve despacho até direto com o governador, que deu o ok, né? O pontapé inicial, mandou-se, fez a licitação, como foi dito anteriormente pelos colegas. A contratada, a empresa que ganhou, tem até aqui o extrato do CDHU dessa licitação, o Figueiredo Construtora Limitada, uma obra no valor de R$ 3.195.233,31, com assinatura em 5 de fevereiro de 2015, para execução de obras e serviços de engenharia para recuperação e obtenção de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, para o empreendimento Mongaguá D1, D2, no município de Mongaguá. E realmente, em relação à crise financeira, que posteriormente veio a resposta negativa, que até essa licitação estaria trancada, o que veio com uma notícia muito ruim, né, para todos, né? Acho que os vereadores, a administração, que realmente não foi só um corte na cidade de Mongaguá, parece que foi centenas e centenas de contratos. Essa crise financeira que todos os brasileiros hoje sabem
que o governo federal, através dos crimes do PT, de irregularidades, de corrupção, acabaram travando tanto o Estado quanto os municípios. Então é muito triste, a gente espera que essa situação ela se regularize o quanto antes para que esse investimento dessa licitação seja efetuado o quanto breve para melhorar a vida daquelas pessoas do conjunto habitacional. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Renato Donato. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e a população que nos acompanha pela internet. Vereador, primeiramente queria me manifestar que sou favorável ao vosso requerimento, mas, como disse o vereador Café, essa é uma preocupação de toda a Câmara, uma vez que o bairro do CDHU, na verdade, o bairro da Vila Atlântica, e em especial o CDHU, é, no nosso entender, o lugar mais abandonado pela atual administração. Ainda que o assunto se trata dos prédios do CDHU, nós estivemos agora, dia 2 deste mês, que seria o dia que se comemoraria o aniversário de 4 anos de inaugurado do ginásio, e que nós vimos um ambiente totalmente abandonado por responsabilidade da atual administração também. Nós fizemos um requerimento em 2014 e recebemos a resposta do CDHU e também a resposta sobre a questão da água, da individualização das contas de água. Segundo a resposta, as obras estão sendo retomadas pela AGB, porém ainda ficará pendente o contrato da questão documental, porque não poderá ser cumprido em curto prazo, uma vez que o condomínio ainda não possui CNPJ. Então, isso foi naquela época, eu imagino que nesse momento os moradores já devem ter regularizado, até mesmo porque tirar um CNPJ não é algo tão complicado. Então, há essa preocupação. O requerimento número 40 do vereador Cafema também é sobre no mesmo sentido. Então, isso mostra que a população, ela, dentro dessa Câmara, pelo menos nós buscamos os anseios dessa população. Infelizmente, em alguns assuntos, em especial para os moradores do CDHU, do bairro Vila Atlântica de Mongaguá. 2 minutos, vereador. Só para concluir, senhor presidente, são os mais desprezados nessa cidade. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Parabéns aí aos moradores, ao Thiago Secundo, que está representando a associação, agora sim, a partir de 2015, a Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Mongaguá D, Condomínio Residencial Paraíso, já com o teu CNPJ regularizado, estatuto, regimento, procuração, enfim, que agora o Estado faça a parte dele. O Estado comece agora a olhar e fazer, porque talvez o projeto habitacional, o CDHU de Mongaguá, por ser um dos primeiros prédios, um dos primeiros projetos, ele veio com muitos problemas, com algumas questões que os novos já não vieram. Os projetos novos do CDHU já vêm com a individualização da água. Então, que agora o Estado resolva esse problema, resolva isso perante a associação e os moradores, e que comece a dar uma questão melhor para todos os moradores do CDHU. Fico feliz por subir e complementar o nosso requerimento, vereador Badu, vereador Cafema, vereador Guilherme, vereador Renato, isso mostrando a força que os moradores do CDHU têm realmente perante Mongaguá. Fico triste ainda, porque se o Estado, Sabesp, a regional do CDHU, não está ainda fazendo a parte dela, o município de Mongaguá muito menos, porque muito bem relatado, uma das principais obras, que é o ginásio Cassimiro, prefeito Cassimiro, hoje se encontra abandonado, destelhado, ocioso, com dinheiro público empregado e sem retorno mais para a população. Em menos de 3 anos, a obra se deteriorou de uma tal maneira, por falta de manutenção, por falta de gestão, por falta de administração,
por incompetência de quem está lá, e hoje é o reflexo de toda a nossa cidade de Mongaguá, porque quem passa pela pista, quem mora no CDHU, quem abre a janela, ou esportista, ou atleta, ou qualquer pessoa, vê o resumo de um governo do PSDB de Mongaguá, que é o ginásio de Estelhado, prefeito Cassimiro. Além do que, se a gente for falar da iluminação na Belo Horizonte, se a gente for falar da padaria, que não funciona mais como padaria, e sim como depósito da regional, dos terrenos que viraram depósito para aterro e lixo, fora a piscina municipal, fora a segurança, fora uma série de coisas que, sinceramente, a prefeitura está cega, não está enxergando o que está acontecendo em Mongaguá. Então este requerimento é fruto não do Rafael Redó, nem do vereador Cafema, os vereadores que antecederam esses requerimentos esse ano, mas fruto de uma organização, de uma associação que agora chegou para demonstrar os seus direitos, seus deveres, e que vai brigar muito, tenho certeza, para o bem-estar dessa população do CDHU. Muito obrigado, senhor presidente, a todos que aprovaram o requerimento. Requerimento número 105 de 2016, autoria vereador Renato Carvalho Donato. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e as pessoas que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, antes de começar a minha fala sobre o nosso requerimento, eu gostaria de saudar de forma muito calorosa a vereadora Rosana Alcântara, sua família aqui presente, pastor Pedro, sua filha e as pessoas que os acompanham. Pastora Rosana, a senhora é uma representante da maior parcela da população de Mongaguá, as mulheres. Segundo estudos, 51,7% da população de Mongaguá é feminina. E nós, vereadores, que somos representantes da população de Mongaguá, até ontem não tínhamos nenhuma mulher no plenário. As mulheres são as que mais participam das ações sociais, seja na proteção animal, seja no cuidado ao meio ambiente, seja na proteção às causas étnicas, de raça, de cor, de gênero. As mulheres são as que mais participam ativamente da política. Contudo, o resultado eleitoral não reflete isso. O resultado eleitoral, muitas vezes, ele é conduzido de forma com que o papel da mulher, infelizmente, seja acessório. Muitas vezes, muitos são os partidos que procuram mulheres apenas para completar o seu quadro mínimo de 30%, o que é um grande erro. Mas o que eu gostaria de dizer, é claro, não é numa ocasião das melhores, porque um colega, o Zé Pedro, não está presente nesse momento, porque está se tratando, mas nada é por acaso. Neste momento crucial, não só da política municipal, mas nacional, onde tantos agentes políticos são desmascarados, a senhora tem a oportunidade de estar junto conosco, agraciar a este plenário e poder contribuir, como já fez na sua fala no início aqui. A gente sabe que nós vamos ganhar muito, não só no discurso, mas no conteúdo que a senhora traz com a senhora. Eu gostaria de saudar mais uma vez, desejando muito sucesso, seja o tempo que permanecer. Espero que a senhora concorra às eleições neste ano e possa, de forma ainda maior, com um prazo ainda maior, para poder ter mais tempo para mostrar o seu trabalho e daquelas pessoas que te acompanham, estar nessa cadeira, na cadeira de vereadora. Parabéns, e
Antes de mais nada, toda autoridade é constituída por Deus. Está lá em Romanos capítulo 13. Eu tenho certeza que o senhor está aqui hoje porque é um propósito muito especial. Deus abençoe, seja bem-vinda. Requerimento 105 de 2016. Requer a mesa constante o nobre plenário seja oficiado o senhor prefeito, solicitando informações sobre a possibilidade de disponibilizar uma viatura da Guarda Municipal para manter a segurança da carreta do programa Via Rápida Emprego durante o período de 6 de junho a 10 de agosto na Escola Técnica Adolfo Berezin e no período de 5 de agosto a 10 de setembro na Igreja Imaculado Coração de Maria, no bairro Regina Maria. Justificativa. Em reunião com o coordenador do Via Rápida Emprego, Marco Antônio da Silva, na tarde do dia 19 de maio, consegui garantir mais 5 cursos de capacitação para a nossa população, como panificação, açougue, cabeleireiro, manicure e maquiagem. O primeiro curso a ser ministrado será o de panificação com início amanhã, dia 7, e a carreta ficará na Escola Técnica até o dia 10 de agosto. A previsão do início para o próximo curso será dia 5 de agosto, finalizando em 10 de setembro, e a carreta ficará localizada no bairro Regina Maria. É de suma importância esse programa para o nosso município, beneficiando aqueles que não podem, que não têm condições de custear uma faculdade ou até mesmo um curso profissionalizante. Portanto, diante do exposto, solicito a possibilidade de uma viatura da Guarda Municipal no local para manter a segurança do equipamento e evitar vandalismo e eventuais furtos. Sala Leopoldo Gracioso, vereador Renato Donato. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes, eu acho até um pouco estranho o requerimento, uma vez que recentemente, quando nós apresentamos aqui nessa casa um requerimento à secretaria e foi nos concedido a carreta do Via Rápida que está presente hoje na Dudu Samba, com cursos de manutenção automotiva. Existiu todo um contato da secretaria com a prefeitura, todas as tratativas, né, para ligação de luz, para essa questão de segurança. Eu acho que se isso vai acontecer, tenho certeza, né, que pelas vias normais, se o Estado vai ministrar cursos na cidade de Mongaguá, deva existir algum tipo de contato da secretaria com a administração municipal. Acho que não sei se foi natural, né, todo o procedimento para que hoje estivesse lá a carreta que nós conquistamos junto ao Estado de São Paulo para qualificar a população. Então, acredito que seja natural também, nesse caso, se existiu todos esses trâmites, que o Estado e a Prefeitura devam ter conversado sobre o assunto. O requerimento está em discussão. Palavra. Com a palavra, toda a propositura. As carretas do Via Rápida Emprego são cursos profissionalizantes, cursos rápidos, com prazos de 1 mês, em que as pessoas saem com um diploma de cursos como esse que nós conseguimos trazer e já iniciam amanhã os cursos. Cursos, por exemplo, como de panificação. Serão 60 alunos formados para o curso de panificação. Ao todo, são 180 alunos para os cursos de panificação, açougueiro, como eu disse antes, cabeleireiro, maquiagem e manicure. E o que nós fizemos, o nobre vereador achou estranho, mas a carreta já está na cidade, e isso não é estranho, porque a carreta já está na cidade, e inclusive hoje fui visitar e coloquei na minha rede social, não só as fotos, mas também uma filmagem da parte interna da carreta. Só que a minha preocupação é que essas carretas elas têm um valor alto, elevado, por causa do equipamento que elas guarnecem. Dentro dessas carretas, essas carretas são orçadas em aproximadamente 5 milhões de reais. Então, é um valor muito alto para que a gente não possa dar esse respaldo. E por esse motivo é que estou fazendo esse requerimento, no sentido de quê? No sentido de que, assim como a prefeitura disponibilizou para aquela carreta que trouxe, que ficou na Dudu Samba, na região central da cidade,
também possa disponibilizar para as próximas carretas que ficarão na região mais periférica da cidade, né, mais nos bairros, como é o caso da Escola Técnica e como é o caso do bairro Regina Maria, para que a Prefeitura possa também fornecer essa mesma estrutura de segurança. E o que nós viemos pedir nesta noite, na verdade, é algo para a população de Mongaguá. O nobre vereador, o senhor pode achar estranho, mas nós saímos de Mongaguá e fomos até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fomos atendidos pelo Dr. Marco Antônio, responsável pelas carretas do Via Rápida Emprego, o qual se mostrou totalmente disponível a nos atender. E disse mais, se houver interesse da população, não serão só essas 180 vagas, e 180 alunos inscritos e formados. Se houver interesse da população, eles vão continuar com essas carretas até quando nós pudermos dar esse suporte. E eu tenho certeza que a população de Mongaguá anseia por essa qualificação. Fiz um estudo em que mostra que 16% da nossa população não possui renda, 0. E 66% da população possui de 0 a 3 salários mínimos. Qualificar o nosso povo é fazer com que esse povo possa ter mais uma alternativa para conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Seja através dessas novas profissões, seja através de um currículo melhor elaborado. Porque antes mesmo de se formar no curso de panificação, ou no curso de açougue, ou de maquiadora, ou de cabeleireira, todos os alunos recebem um curso de como conseguir um emprego. Como fazer, elaborar bem um currículo vitae. Como se apresentar numa entrevista de trabalho. Então eu acredito que isso é muito importante para a nossa população. Qualificar. Essa é a melhor forma de fazer com que o nosso povo possa ter a sua independência financeira e a cidade poder andar para frente. Então, por isso eu peço, senhor presidente, espero que seja aprovado, mas mais do que aprovado, subscrito pelos nobres vereadores, para que a gente possa mostrar que sim, a cidade de Mongaguá apoia as carretas do Via Rápida Emprego e faz questão de tê-las na cidade. Tê-las não só na região central, porque a nossa população ela está mais na periferia, ela está mais nos bairros. Vamos levar para os bairros. Eu recebi a informação que as carretas poderão ir para qualquer dos bairros da cidade, desde que a gente forneça uma estrutura de segurança. E a Guarda Municipal pode dar esse respaldo como dá hoje. Por isso que solicito o presente, espero que seja aprovado. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que tiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de terminar minha fala, senhor presidente, nós falamos do CDHU nesta noite e hoje, no jornal Balanço Geral do meio-dia, e agora teve reprise, às 19 horas, a reportagem da TV Record visitou a nossa cidade, visitou mais especificamente o ginásio Cassimiro Corrêa Neto. Esse ginásio começou a ser construído na década de 90, mais precisamente no ano de 1997. Iniciaram-se as obras, terminou o governo do então prefeito Jacó Cotidian Filho e a obra não foi concluída. No período de 2001 a 2008, gestão do atual prefeito, professor Arthur, não foi feito nada naquele prédio. Segundo a alegação do prefeito, da época e atual, informava que a quadra ela não estava nos moldes, no tamanho oficial. Em 2009, assumiu um novo prefeito e concluiu a obra em 2012. Nós fomos à inauguração do ginásio em 2012. E em junho, uma época como essa, de 2013, a nossa cidade foi acometida de fortes ventos. E um pequeno pedaço da telha lateral do ginásio se soltou. Nós fizemos um requerimento nesta casa, aprovado, mas não atendido. Em 2014, um ano depois daquele primeiro requerimento, o tamanho
do estrago aumentou. Senhor presidente, o requerimento já terminou. Não vamos entrar numa discussão de novo. A inscrição no livro é quando encerrar o seu tempo. A hora que o senhor sair da tribuna, Então, ninguém pode escrever. Se o senhor quiser escrever, pode escrever. Pois bem, senhor presidente, voltando ao meu raciocínio, 2013 nós fizemos um requerimento para manutenção do ginásio, não fora feito. Reiteramos em 2014, não fora feito. Em 2015, ou seja, o ano passado, a Prefeitura de Mongaguá contratou uma empresa para tirar, preste atenção, Diário Oficial de novembro de 2015, a Prefeitura de Mongaguá contratou uma empresa para retirar a lateral do ginásio. Isso mesmo. Isso mesmo. Tenho cópia dos documentos, me inscrevi no livro e já vou trazê-los. A Prefeitura de Mongaguá pagou R$61 mil para contratar uma empresa para retirar as laterais do ginásio. Na ocasião, quando nós passávamos ali pela frente e vimos um guindaste, imaginamos que a Prefeitura estava iniciando os procedimentos de reforma. Mas, na verdade, eles estavam retirando as laterais. Após a retirada das laterais, o vento que entrava agora dentro do ginásio começou a arrancar as telhas superiores. E hoje, o Jornal Record passou a matéria e mostra a situação em que está o ginásio prefeito Cassimiro Correia Neto. Prefeito da nossa cidade por 2 mandatos. Prefeito que trouxe para a nossa cidade a plataforma de pesca. Prefeito que trouxe para a nossa cidade o hospital, a Dona Irã, que carrega o nome de sua filha. Então, o que nós tivemos da década de 90 até hoje, 2016, foi um descaso do poder público, em especial do prefeito que governou a cidade por todo esse período, por boa parte desse período, os 8 anos e agora completando 4. Em 16 anos de descaso do poder público, com o ginásio de esportes Cassimiro Correia Neto, da Vila Atlântica, do CDHU, 16 desses, aliás, 12 desses, foram do atual prefeito. Que a população possa entender isso e saber dar a resposta no momento oportuno. Muito obrigado, muito boa noite, Deus abençoe a todos. Não havendo mais matéria para o expediente, solicito ao vereador que faça uso da tribuna conforme a inscrição no livro. 10 minutos, vereador Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes, eu acho que eu não poderia deixar de falar sobre o assunto do ginásio Cassimiro. Realmente é uma longa história e cada personalidade política geralmente gosta de usar o tema do jeito que quer e acaba se deixando de lado a história real, as verdades e como é que a coisa realmente chegou nesse atual cenário. Então é sempre importante a gente mostrar também outro lado da situação e deixar para a população refletir sobre a situação do ginásio. Realmente um ginásio que foi começado lá na administração, na administração do prefeito Jacó, aonde existiram diversas irregularidades, né, como a aplicação da verba de educação, né, existiu aí um processo na justiça em relação a isso, a supervalorização também, o valor que foi aplicado só naquela base daria para ter feito na época uns 3 ginásios de esportes. E isso enrolou bastante, muito tempo, e quando foi liberado, foi feito na outra administração do professor Arthur um estudo no local sobre o que precisaria para continuar aquela obra. E com todos os pareceres técnicos de engenharia, ficou constatado que seria um absurdo, porque além a obra foi feita de errado, teria que levantar o solo, pegar mais uns 3 andares da arquibancada para poder praticar algum tipo
de atividade, porque lá no projeto inicial seria, acho alguma coisa de esportes, não sei se olímpicos ou de ginástica, alguma coisa nesse sentido, não seria para a prática poliesportiva, como é um ginásio de esportes normal. Aí foi feito vários estudos e na época, né, havendo a necessidade de reforma, que foi também abandonado tanto o ginásio central, o ginásio na época de Agenor de Campos e Artuzão, a necessidade de entregar a reforma dos 2 ginásios à população que estavam abandonados e com a situação também que foi deixado toda aquela questão de dívidas, mais de 50% do orçamento, né, tudo, a cidade não tinha escolas, mais de 1.000 crianças sem escolas, pronto-socorro fechado, toda aquela situação se encontrava a cidade, houve a direção do orçamento público para que atender a população de uma maneira mais favorável em todos os setores. O ex-prefeito, nós sabemos também que usou verba irregular naquele ginásio, uma vez foi usado verba Haddad, que é verba para turismo, né? Se observar a placa do ginásio, até tem não sei o que turístico lá, ele tentou usar a verba do turismo para fazer uma obra de esporte, e todos lembram muito bem que ele entregou o ginásio em véspera de eleição e fechou, não usou um dia sequer o ginásio. Foi muito estranho aquilo, como é que ele inaugura a obra, fecha o ginásio e ninguém entra mais lá. Em 2013, quando a administração do professor Arthur assumiu, né, foi feita visita no local, e a primeira questão, onde foi visto irregularidades, foi até que no comecinho do ano, geralmente a gente sabe quando tem operação verão, né, a Polícia Militar fica alojada em todos os municípios, em escolas, alguns clubes, ginásios de esportes, e naquele, como o ginásio estava fechado, foi perguntado para a polícia se queria usar aquele local. Eles ficaram felizes, porque é um local amplo, com vestiários, banheiros, enfim. Chegando no local, abria a torneira, não saía água, abria o registro, não saía água, começava a sair água no meio dos azulejos. Ligava a luz, tinha lâmpada, não tinha fio, não tinha tomada, não tinha nada. Tudo por fazer. O projeto, tudo aquilo que estava no projeto, muita coisa não foi cumprido. Por exemplo, vai ter que fazer isso. A engenharia fez outra coisa e mesmo assim foi assinado e foi pago. Obra supervalorizada, material de péssima qualidade, por isso que não foi entregue à população, porque ainda tinha muito o que fazer. Conclusão, quando se assumiu, também não existia nenhum equipamento lá dentro, como tabela de basquete, não tinha nem rede de vôlei, não tinha nada para executar. A prefeitura comprou tabela de basquete, rede de vôlei, as traves de futebol e começou usar a obra, com todos aqueles defeitos. Teve que fazer algumas reformas paliativas para que se jogasse água na torneira, para que a luz funcionasse, e tudo, o refletor pegava fogo. A situação foi realmente uma lavagem de dinheiro, crimes fiscais, que aconteceu naquele ginásio de esportes. E, posteriormente a isso, a gente sabe muito bem o que aconteceu, através de uma ventania da chuva, que começou a cair telha. Aí tudo bem, vamos lá. Aí foi chamada a empresa. Quando a empresa começou a verificar o ginásio, né, entrou-se um alerta, né, em relação à qualidade daquilo que foi usado, que não poderia fazer um simples reparo, porque toda a estrutura que foi aplicada foi feita de maneira errada, que estaria colocando toda a população em risco. Então aquilo se tornou, hoje existe um laudo de uma empresa especializada que condenou realmente toda aquela situação, e não vai se pensar que foi condenado porque há um ano não mexeu, não. Foi condenado porque foi muito mal feito, com materiais de péssima qualidade, foi gasto muito mais do que aquilo que foi executado. Então, hoje, a prefeitura também, essa administração, assumiu com os 2 ginásios fechados, tanto do centro e de Agenor de Campos, os 2 estavam totalmente fechados, já foram entregues à população com reformas de verdade, reformas eficientes, que os equipamentos estão lá prontos e em utilização da cidade de Mongaguá. E hoje foi feito um estudo aí que dá para terminar aquela obra do jeito que foi deixada, desde o início, mais de 2 milhões de reais é o orçamento que se faz. Então, realmente foi uma aplicação muito mal feita do dinheiro público, com muitos erros, e isso que não pode acontecer. É o que nós defendemos. Administrações irresponsáveis não podem mais passar na cidade de Mongaguá, que além de se aplicar
dinheiro público de forma errada, ainda quebra a cidade de Mongaguá. Foram comprovadas aí quase 50 milhões de reais em dívida, quase 45 milhões de reais em dívida. Sucateamento de todos os equipamentos públicos, tanto na área de educação, na área de esporte, na área de saúde, tudo por fazer. E está lá, crimes fiscais, não pode mais ser candidato a nada, contas rejeitadas, e agora vem esse grupo irresponsável que apoiou toda essa situação, que destruiu o desenvolvimento da cidade de Mongaguá, fazendo politicagem barata com projeto de poder para voltar. Então faz parte da responsabilidade de todos nós alertar a população no sentido da verdade. Quando estavam lá, fizeram errado. E com certeza agora, com o desenvolvimento responsável, dentro do esporte, por exemplo, que foi entregue esses 2 ginásios que estavam sem condições de uso, agora se faz o estudo, sim, há necessidade de reparo nesse equipamento público, que é sim um equipamento importante para o bairro Nossa Senhora de Fátima. Então está sendo estudado o que vai ser feito ali, se realmente... já foi solicitado dinheiro para o governo federal, governo estadual, para que seja feita uma parceria, para que a obra seja realizada com eficiência, ou até algum tipo de projeto paralelo que possa ser feito no local, de repente de menor valor. Mas o importante é isso, que o dinheiro público seja aplicado com responsabilidade e esse tipo de situação não volte mais a acontecer na cidade de Mongaguá. Boa noite a todos. Conforme inscrição no livro, o vereador Renato Donato, 10 minutos. Peço até desculpa a todos os que estão em plenário, porque eu ligo o microfone ao celular justamente para a gente poder ter registrado todas as nossas falas no plenário. E faço isso justamente para comprovar aquilo que digo. O novo vereador Guilherme informou que a administração e responsáveis não podem passar. Eu concordo com Vossa Excelência, vereador, em gênero, número e grau e reforço. Não devem passar, nem mesmo permanecer. Administrações irresponsáveis não devem passar, nem mesmo permanecer. E digo por quê. O ginásio ficou fechado por, contando todos os anos, mais de 10 anos. A plataforma de pesca também ficou fechada por 8 anos. Vossa Excelência deve se recordar. E acredito que a argumentação deveria ser a mesma, de que não era possível, de que não tinha verba, de que não havia possibilidade jurídica. Um escritor do tempo da Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels, dizia que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Eu entendo que uma mentira contada 1000 vezes continua sendo uma mentira. E durante 8 anos o ginásio foi fechado, não foi aberto, porque se afirmava que não seria possível. No entanto, a obra aconteceu. Se questiona a qualidade da obra, então vamos averiguar. Se há um problema na qualidade da obra, eu acho que deve ser averiguado. Agora, o novo vereador disse que o ginásio foi utilizado por policiais militares e que eles notificaram várias irregularidades. Aquele ginásio não foi usado só por policiais militares nessa gestão. Vou recordar e reavivar a vossa memória que aquele ginásio foi utilizado também por essa administração para autorizar a feirinha da madrugada. Será que se recordam? Que aquele piso emborrachado para jogar futebol, foram armadas barracas para vender produtos de procedência duvidosa? Quer dizer que então para jogar futebol não serve, mas para vender produtos de procedência duvidosa, sem autenticidade, a prefeitura autoriza. E eu quero deixar bem claro, mais do que falar, nós temos que mostrar.
Requerimento 1183 de 2013, 17 de junho de 2013. Olha a situação do nosso ginásio. Apenas esse pedaço de telha lateral. Apenas isso. Não fomos atendidos. 8 de maio de 2014. Indicação 584 de 2014. O tamanho do problema aumenta. E aí em 2015, obrigado, Anjo. Em 2015, extrato do contrato 073 de 2015, processo 071 de 2015, carta convite 033, contratação de mão de obra com fornecimento de todo o material e todo o equipamento necessário para demolição e fechamento lateral das telhas galvanizadas da cobertura do ginásio Cassimiro Corrêa Neto. Valor R$ 51.959,33. Diário oficial do dia 19 de agosto de 2015. A prefeitura pagou não para arrumar, mas para tirar. E agora justifica que não é possível. Eu acredito que não seja possível. Que não seja possível como não foi possível reabrir a plataforma. Que não foi possível, que não seja possível como não foi possível também abrir a UPA. Que não foi possível como não é possível abrir a maternidade. E quem sabe será mais uma obra eleitoreira. Quem sabe não seja mais uma obra eleitoreira. Para as vésperas da eleição inaugurar. Talvez faltando lâmpada, talvez sem encanação. Porque eu entrei dentro da unidade de pronto atendimento. E o nobre vereador, ele cita as reformas eficientes que foram feitas. Vereador, vamos visitar o ginásio de Agenor de Campos, o Arthurzão. O ginásio de Arthurzão, em dias de chuva como o de hoje, chove mais dentro do que fora. Obras eficientes, realizado por uma empresa que está sendo investigada, que aliás não foi aceita na cidade de Praia Grande porque tem problemas de corrupção. Então, como eu disse, nós devemos falar, mas nós devemos comprovar. Eu trouxe todos os documentos que comprovam o passo a passo do que aconteceu no ginásio Cassimiro Corrêa Neto. Não digo que a administração anterior possa ter feito uma boa obra. Pode ter sido feita assim uma obra eleitoreira. E o que era função da atual administração? Entrar lá e consertar, arrumar para que isso não acontecesse, para que isso não pudesse acontecer. E o que foi feito? Nada. Então, o que na nossa função de vereador, e até eu devo pedir as minhas desculpas, minhas escusas, a nossa mais nova integrante do plenário, mas a discussão ela é salutar, a discussão ela nos enriquece. Mais do que falar, nós devemos comprovar. A cidade de Mongaguá, ela anseia por dias melhores, por tempos melhores. A nossa população pede mais respeito. A nossa população precisa ser melhor tratada. Minha filha, eu não canso de dizer, minha filha fez 5 anos de idade no dia 5 de maio, e no dia 5 de maio de 2013, quando comemorava o aniversário da minha mãe, pois minha filha nasceu no mesmo dia da minha mãe, após estourar a bolsa, nós corremos para o hospital de Mongaguá. E o então doutor, depois de examinar minha esposa, pede: leve a tua esposa daqui. E hoje, minha filha com 3 anos, as mulheres da nossa cidade, as mães, têm que pegar a sua barriga, o seu filho, e dar à luz em outra cidade. A minha família está nessa cidade há mais de 40 anos, mas eu não nasci em Mongaguá, porque em 1982 nós não tínhamos uma maternidade. Vejam só, a nossa família continua nessa cidade há mais de 40 anos, e minha filha em 2016
E minha filha em 2013, quando nasceu, também não nasceu em Mongaguá. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, inclusive, para mim, que sou vereador. Mas, enquanto o nosso microfone não desligar, enquanto a gente ainda tiver oportunidade para falar por essa população, para representar essa população, nós o faremos. E faremos com estudos, não faremos só de palavras, faremos mostrando provas, mostrando documentos. E que o dinheiro público foi utilizado mais para depredar o prédio público do que para arrumar. Porque se a intenção fosse arrumar, gastaria 60 para tirar e gastaria mais 50, 70, 80 ou 100 para construir. Agora não tirava as telhas laterais e abandonasse o ginásio como ele está. E é motivo das manchetes de jornais, inclusive do jornal de hoje. Então, senhor presidente, é uma pena. Nós temos administrações arcaicas, que parece que governam como se estivessem comandando feudos. Essa é a realidade da nossa cidade. Mas isso vai mudar. Muito obrigado, muito boa noite, Deus abençoe a todos. Conforme a inscrição no livro, vereador Rafael Redó, 10 minutos. Senhor presidente, foi infeliz o nobre companheiro vereador Guilherme ao tentar justificar o injustificável. Aliás, eu acho que ele deveria fazer como os demais colegas da bancada de situação dele, porque não dá para justificar o que é quando a gente fala de ginásio Cassimiro. Não dá. Quer jogar agora a culpa, então, na antiga administração, é isso? Então, quer dizer que inaugurou e não usou? Em verdade, senhor presidente. Aliás, a escola José Carlos de Freitas foi a campeã mirim no GEM Jogos Escolares de 2012, naquele ginásio. Disputou lá o handebol, o futsal, recebeu medalha lá. Agora, ele quer mentir para a população, igual ou pior do que estão fazendo a prefeitura, o prefeito, o vice-prefeito, secretários, estão fazendo conosco? Não faça isso, nobre vereador Guilherme, que temos que ter todo o respeito por estar como vereador como nós, mas que talvez não está ligando os fatos ao que está acontecendo. Aliás, eu vou já propor aqui, senhor presidente, que para a próxima semana, segunda-feira, nós entremos com uma comissão especial de vereadores e vamos analisar toda a obra do ginásio Cassimiro Correia, do prefeito Cassimiro, em cima do nobre vereador Balduino, que é ele, o detentor do requerimento, que fez o pedido da licitação e o contrato capa a capa, e ele tem esse documento, pode assim permitir, vereador? Está autorizado? Então que entre o nobre vereador Badu, para que analise, em cima de um calhamaço assim, de um processo assim de obra do ginásio Cassimiro, que em nome dele, entre na segunda-feira, e quero ver se o novo vereador Guilherme vai votar a favor ou contrário ao pedido desta comissão, e assim vamos analisar a licitação, se foi superestimado, como foi falado, se foi inaugurado, se foi usado, se realmente, como o fato diz, e a gente viu, levou os policiais militares lá e estava do jeito que foi falado, como realmente a gente viu que foi feito em janeiro, fevereiro de 2013, a feirinha da madrugada, feirinha de produtos ilícitos sim, pirateados, concorrendo diretamente com os nossos comerciantes, ambulantes, quiosqueiros, com o nosso pessoal de Mongaguá, em janeiro de 2013, uma feirinha da madrugada de São Paulo, a qual abriu, pegou todo o dinheiro com as vendas e levou o dinheiro de volta para São Paulo, não ficou na economia local. E aí depois me vem com essa história de que estrutura, de que laudo, de que empresa, de que... Poxa,
aquilo é o descaso, é o abandono. Senhor presidente, faço então deste período, para não me alongar e a gente poder apreciar o que interessa, que o nobre vereador Badu impetre com uma comissão especial de vereadores e vamos analisar aquele processo licitatório e o que está acontecendo hoje com o devido direitos e deveres de todas as empresas, todos os acionados, do poder público, da prefeitura, de nós vereadores, do senhor prefeito municipal, enfim, da população de Mongaguá. Encerro por aqui, senhor presidente. Não havendo mais matéria para expediente, passamos direto para a ordem do dia. Estava escrito Badu? Perdão, vereador. Não, Conforme a inscrição no livro, vereador Badu, 10 minutos. Eu só vou para... Perdão, vereador. Não, imagina, presidente. Na verdade, eu me inscrevi quando eu vi que ia tomar essa linha. Então, eu vou só complementar umas palavras do vereador Rafael Redó e explicar para a população que em dezembro, um pouco antes de dezembro, esta casa deu praticamente uma dividida, e naquele momento, esse vereador aprovou um requerimento que se refere ao ginásio de esporte Cassimiro Corrêa Neto. O que é esse requerimento? É uma cópia do todo o processo da execução daquela obra. E aí, esse requerimento foi aprovado no final, e a cópia, ela só veio quando a casa retornou quando ela fica no recesso, ela voltou do recesso, aí veio essas cópias desses processos. Na verdade, é que nem o vereador Rafael Redó falou, são 3 volumes que a gente vem analisando, esperando o momento próprio para que essa casa converse sobre esse assunto. Eu acho que é esse momento. Quando se fala aqui de dívida, fala-se, mas não prova. Uma hora é 50, outra hora é 45, acho que eles gostam do número deles, então eles ficam falando. Uma hora é 50, outra hora é 45, uma hora é 50, 45. A hora que abaixar para 25, tá bom. Entendeu? O que eu penso, na verdade, é jogar com a responsabilidade mesmo. Vamos apurar então. Vou trazer aqui na segunda-feira os processos que originou a obra. E aí vamos montar uma comissão, vamos analisar sobre subfaturamento, vamos analisar dentro do nosso parlamento. O parlamento, os vereadores que aqui estão. O vereador Renato Donato foi lá, fez uma filmagem, lá fez uma reportagem, reportou, vem desde 2013 fazendo um trabalho como vereador, fiscalizando, e os demais vereadores vêm falando. Então, vamos olhar, vamos fazer. Se tiver algo que desabone a administração anterior, como é falado aqui, vamos cobrar. Vamos cobrar de quem fez errado, vamos cobrar na justiça, vamos cobrar da empresa que ganhou e não fez um bom serviço, mas não vamos deixar abandonado. Então, o que eu proponho aqui aos 9 vereadores que permaneceram, que estão presentes, e ao público presente, é que segunda-feira eu traga o projeto, aliás, a licitação que originou o término da obra da Vila Atlântica. E aí vamos se montar uma comissão, os vereadores vão aprovar uma comissão, e essa comissão ela vai analisar o porquê que está daquele jeito o prédio Cassimiro Corrêa Neto. É um descaso, como bem falado o vereador aqui, que antecedeu o vereador Renato, um ex-prefeito de uma família daqui que foi colocado a escola Cassimiro Corrêa Neto, o ginásio de esporte Cassimiro Corrêa Neto, ficar naquelas condições. Então, se tiver alguma coisa de errado, vamos cobrar de quem fez o errado. Mas vamos parar de jogar a palavra ao vento. Vamos provar fazendo documentação, analisando os documentos, penalizando quem tem que ser penalizado. Como o vereador mesmo falou, volto a falar, o vereador Renato trouxe aqui as indicações, os requerimentos, tudo mostrando
o que ele pediu, né? Na verdade, solicitando documentalmente. Ora é aprovado no requerimento, ora é rejeitado, a indicação não se aprova, vai-se direto. Mas o que nós queremos? Nós queremos, na verdade, falar sobre o ginásio Cassimiro Corrêa Neto, como um processo. Nós queremos dar um ponto final naquilo. Aquilo é dinheiro, se é verba do DAD, foi a verba do DAD e tal, dinheiro público, ponto. O dinheiro é público, o uso é para a população. Quem tem que usar aquilo lá são os moradores, os munícipes, e tem que terminar aquilo lá, ponto. Qual é o fato? Vamos fazer, então, essa CI, aprovar, né? Aprovar para requerer, e aí, depois, no término da apuração da CI, a gente fala aqui o que realmente está correto. Mas com documentos, não nas palavras. As palavras os ventos levam. Agora, documento fica registrado. Só isso, senhor presidente. Não havendo mais matéria para o expediente, passamos direto para a ordem do dia. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao senhor primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores. Antônio Eduardo dos Santos. Presente. Balduino Rodrigues Diniz. Carlos Jacó Rocha. Carlos Silva Santos Neto. Cláudio Arena. Fernando Alves de Lira. Guilherme Dávila Próspera. Jacob Coquidia Neto. Luiz Berbis de Oliveira. Rafael Luiz Redó Garcia. Renato Carvalho Donato. Rodrigo Cardoso Biagione presente. Rosana Zanelli de Alcântara. Havendo quórum legal, declaro aberta a ordem do dia da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça leitura da matéria pautada, só fazendo uma correção, que no início da sessão eu anunciei o projeto para ser votado, seria o 038, e na verdade é o 039. Só fazer essa correção. Projeto de lei número 039 de 2016. Altera a lotação numérica do cargo de agente de controle de endemias, de provimento efetivo mediante concurso, conforme disposto no anexo 4 da Lei 2475, de 1º de julho de 2011, que especifique e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a lotação numérica do cargo de agente de controle de endemias, constante no anexo 4 da Lei Municipal número 2475, de 1º de julho de 2011, de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público, conforme abaixo descrito. Lotação anterior 10, nova lotação 15. Senhor presidente, projeto de lei número 039 de 2016 tem o parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Obras, Serviço Público e Atividade Privada. Está pronto para votação, senhor presidente. Projeto de lei 039/2016 está em discussão. Com a palavra, vereador Renato Donato. Boa noite mais uma vez, senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Essa é uma lei que trata do aumento de cargos efetivos, os cargos de agente de controle de endemias. Atualmente nós possuímos 10 agentes concursados de endemias e a previsão é para mais 5 agentes, ou seja, 15 agentes de endemias. Ele altera a Lei Municipal 2475, que define os cargos, né? E o momento, ele é oportuno. Por quê? Nós temos vários casos de dengue, mas a preocupação agora é especialmente com o Zika vírus e com a chikungunya. Nós temos essa preocupação porque já foram registrados alguns casos de óbito em nossa região. E eu acredito que esses novos 5 agentes que serão convocados por concurso público, eles vão ter essa missão, essa função tão importante,
que é o controle de endemias. Então, senhor presidente, eu sou favorável ao projeto de lei. Espero que esses agentes de endemia sejam bem recepcionados pela atual administração, pela administração com quem vão trabalhar. E espero que possam fazer um bom trabalho, mas principalmente eu quero aproveitar esse momento para chamar uma atenção. A dengue, ela deve ser combatida todos os dias. Pelo poder público, contratando novos agentes, fazendo o serviço, mas também e principalmente pela população. Não adianta desempenhar um trabalho no sentido de combater a dengue se os munícipes não fizerem a sua parte. Então, que fique como um alerta. Sou favorável ao projeto de lei, vou votar a favor. Sou a favor de cargos comissionados, votei contra cargos aprovados. Sou contrário a cargos comissionados, como for aprovado aqui os 57, que nós representamos no Ministério Público, mas sou favorável a cargos por concurso público. Então, esse é meu voto favorável para esse projeto de lei. Muito obrigado. Projeto de lei 039/2016 está em discussão. O projeto está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. Não havendo mais matéria para discussão, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos, agradeço ao funcionário da casa e até a próxima sessão, se Deus quiser.